Olá, o Ideias da Aldeia de hoje começa para todo o Acre e discute um tema que tem se tornado cada vez mais necessário, o meio ambiente. Aqui no Acre, o governo e prefeitura de Rio Branco promovem a Semana Estadual do Meio Ambiente com uma extensa programação. Quem está conosco para explicar as últimas ações do poder público estadual nesse setor é o secretário de Meio Ambiente do Acre, professor Edgar de Deus. Boa noite, secretário. Um prazer tê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Itaã. Boa noite, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui para conversar um pouco sobre o meio ambiente, sobre, principalmente agora, a Semana do Meio Ambiente, né, que nós estamos vivendo a partir do dia 1º, e estamos à disposição. Secretário, qual a importância da semana? Por que ela é necessária? Bem, a semana é um momento em que nós paramos, né, para refletir sobre as questões ambientais, sobre os problemas ambientais que nós vivemos, né, e sobre as formas que nós desenvolvemos para usar com sabedoria, usar com sustentabilidade os nossos recursos naturais. Esse é o principal mote, a principal importância, né, da semana, a gente parar e discutir com a população, com todos os órgãos envolvidos, né, de diferentes setores, porque a questão ambiental é uma questão transversal, né, que envolve todo mundo, né. Então, nós estamos vivendo agora a 8ª edição, né, em 2006, da Semana do Meio Ambiente. Cada ano ela trata de um tema, né, e esse ano é a 8ª Semana do Meio Ambiente do Governo da Floresta. Quando os técnicos da Secretaria, ou o senhor mesmo, se deslocam para as comunidades extrativistas, seringais, vão aí subindo ou descendo o rio, vocês conseguem perceber que o discurso e as ações do governo da floresta na área ambiental, eles conseguem ser apreendidos pela comunidade? Olha, houve um avanço significativo, né, no entendimento, na consciência que as pessoas, né, tanto das cidades, né, e de Rio Branco, que é a maior cidade do estado, comporta metade da população, como também dos seringais, da zona rural, né, sobre as questões ambientais, né. As pessoas estão entendendo, né, estão incorporando que se a gente não usar de forma correta os nossos recursos naturais, a nossa água, a nossa floresta, né, as espécies vegetais, animais, né, o nosso solo, se a gente não usar de forma correta, né, e não trabalharmos na direção da sustentabilidade que a gente tanto fala, quer dizer, a gente usar os recursos, mas proteger os recursos para que a gente possa sempre ter esses recursos, né, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que a água vai estar poluída, né, a floresta vai estar acabando, né, o nosso solo também ele pode estar erodindo, pode estar ficando mais pobre, né, e nós não vamos ter esses recursos. Então, as pessoas começam a entender, né, a partir da sua experiência pessoal também, porque quando você leva a discussão, as pessoas têm a sua experiência pessoal do dia a dia, né, elas começam a entender a importância de estar protegendo, de estar usando de forma correta os recursos naturais. Então, isso você percebe do seringueiro que está lá no meio da floresta, né, fazendo a sua extração do látex, né, colhendo a sua castanha, né, fazendo a sua caça. Ele sabe, por exemplo, que ele não pode caçar além do limite, ele tem essa noção, além do limite de suporte, né, daquela determinada espécie, porque senão ele vai acabar com um determinado tipo de caça, né? Eles têm essa noção. E, lógico que quando a gente leva a discussão e tudo mais, tem uma grande contribuição também dessas comunidades, dessas pessoas, né, para o processo também de construção, né, disso que nós estamos chamando aqui de desenvolvimento sustentável. Estamos fazendo aqui há 8 anos, construindo um processo de desenvolvimento sustentável aqui no nosso estado. E nessas comunidades, o aspecto econômico, ele vem primeiro nas discussões? O que a comunidade dá esse feedback para vocês, esse retorno para vocês? O aspecto econômico é o primeiro aspecto a ser apontado para eles, não? Não tenha dúvida que o aspecto econômico, né, ele é fundamental, porque ninguém vive, né, sem ter um recurso, sem ter as condições, né, sem prover, né, as suas necessidades, né, as pessoas precisam. Então, o aspecto econômico ele é um dos fatores principais, né, mas quando você diz para ele que ele pode ganhar dinheiro, ele pode ter o seu sustento e tal, tomando determinados cuidados, né? Eu vou citar um exemplo claro da questão das queimadas, né? Você
é permitido pela lei queimar. Né? A lei permite queimar, até um contrassenso. Né? Por quê? Porque a queimada, né, ela é uma coisa cultural, é um processo cultural, um processo histórico e cultural. Né? Quando o seringueiro ou o trabalhador rural da agricultura, né, ele abre lá 1 hectare, 4 tarefas para poder fazer a sua cultura de subsistência, né, ele não tem outra alternativa, né, até o momento, porque agora nós estamos trabalhando várias alternativas ao uso do fogo, né, mas até o momento não tinha outra alternativa que não fosse a de colocar a fogo naquele pedacinho ali, naquele roçadinho, né, para poder o quê? Para poder plantar. Né? Então, hoje tem toda uma discussão que ele pode fazer isso, né, ou ele precisa fazer isso se ele não tem outra alternativa, né, mas fazer, né, com os cuidados que têm que ser tomados. Né? Fazer o acero, queimar num dia de pouco vento, né? Queimar de preferência com umidade alta, chamar os vizinhos, fazer um mutirão na queimada, porque se tiver algum acidente ele tem condição de estar corrigindo. Né? Então hoje já tem uma consciência, né, sobre as necessidades que tem. E mais que isso, já muitas comunidades avançaram para não usar mais o fogo. Né? Nós temos exemplo aqui no Acre? Temos exemplos de várias comunidades que já avançaram nesse sentido. A Ceater hoje tem um programa de fazer o quê? Fazer o roçado sustentável. O roçado sustentável, que eles estão chamando, é um roçado que usa a mucuna, que é uma leguminosa, mucuna preta, mucuna preta, para enriquecer o solo. Né? Então, com isso, e usa então uma área de capoeira, uma área que já foi aberta. Ele não vai abrir uma nova área de floresta para poder fazer o roçado. Ele usa o enriquecimento daquela área de capoeira, né, com a mucuna, e não precisa usar o fogo. Então, várias comunidades já estão adotando essa prática e estão avançando, né, muito mais do que o exemplo que eu dei anteriormente, que era o de tomar os cuidados para não pegar fogo na floresta, né, não fugir, que foi o que aconteceu muito ano passado. Né? Ele colocava o fogo no roçadinho dele de 1 hectare e esse 1 hectare acabava virando 100, 200, 300 hectares. Então, a alternativa que eu coloquei aqui, né, tem várias outras, né, são alternativas que já estão sendo incorporadas. E, por exemplo, para a média e grande pecuária, né, mesmo a pequena, né, já tem outras alternativas. O pessoal, por exemplo, não queima mais pasto. Né? Não queima mais pasto. Né? Não é vantajoso, porque quando você está queimando, você está jogando para a atmosfera, né, riqueza, biomassa. Né? Você está queimando biomassa. Além de você estar poluindo, você está diminuindo, né, a quantidade de biomassa que você podia estar incorporando no solo para poder adubar esse solo. Né? Secretário, desculpe lhe interromper, mas falando em queimada, a Secretaria de Meio Ambiente lançou essa semana um calendário. Foi um plano. Um plano estadual de combate às queimadas. Isso. Como é que esse plano vai se concretizar na prática? Como é que isso se estabelece nas comunidades? Então, logo depois que aconteceu a tragédia do ano passado, né, que nós tivemos um verão completamente atípico, muito quente, umidade relativa lá embaixo, os níveis do rio Acre que chegou abaixo de toda a média histórica, né, de 2,20 veio para 1,64. Esse ano, o mês de maio, também já foi atípico em relação ao nível do rio Acre. Né? Está chovendo ainda, né? Choveu agora. Graças a Deus. Então, nós tomamos a iniciativa, junto com várias outras entidades, né, é um pool de entidades, aí, tanto governamentais como da sociedade civil, de começar a discutir a questão das queimadas, do fogo, na chuva, no inverno. E assim foi feito. Fizemos muitas reuniões depois de outubro, né, do ano passado. Tivemos um grande seminário em fevereiro, com a participação inclusive do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, de Brasília, que vieram com as suas experiências. Né? E daí saiu uma série de propostas que nós transformamos essas propostas num plano concreto de ação. Esse plano, ele hoje tem 4 ações básicas. Uma delas que é o monitoramento e a fiscalização. Nós vamos estar monitorando com satélites, com sobrevoos, né? E vamos estar colocando o pessoal em terra para aqueles que não cumprirem as regras que se estabelece para a questão das queimadas. Nós vamos punir severamente. Uma segunda linha de ação que diz respeito à prevenção e combate. E aí, eu acho que a estratégia mais importante que a gente tem, que é com os principais atores desse processo, que são os produtores rurais da agricultura familiar. Seja ele que está no Seringal, ou na Colônia, ou Ribeirinho, né? Que nós vamos formar as brigadas comunitárias.
né, para que, se acontecer uma situação parecida com a que foi ano passado, eles tenham condição lá na ponta, sem depender de ninguém, apagar o fogo, fazer o controle lá na propriedade, né, em mutirão e tudo mais. Então nós vamos treinar 1.800 produtores rurais que vão receber um kit, né, contendo o abafador, que é aquele, né, para poder apagar o fogo, uma bomba costal para levar água, máscaras, luvas, enfim, aquele equipamento básico que é simples e tudo mais, custa um pouquinho, mas é simples, nós vamos estar distribuindo, fazendo o treinamento. O Corpo de Bombeiros está encarregado dessa missão de fazer o treinamento, porque eles são os especialistas, né, treinar essas comunidades e tal, para que eles possam, se acontecer uma situação parecida com a do ano de 2005, eles tenham condição de lá na ponta, tá, agir. E, lógico que o Corpo de Bombeiros e todo o aparato que está sendo construído através de um plano de contingenciamento vai estar apoiando. Então, essa é uma das atividades importantes do plano. Já começa agora no dia 8 o treinamento dessas comunidades, né? E a ideia é que a gente atinja em torno de 1.800 trabalhadores que vão estar sendo treinados. Além disso, tem mais duas ações importantes. Uma delas que é a parte de educação e comunicação. Nós pretendemos chegar em todas as escolas, nas associações, né, com o trabalho de consciência educativa e tal, tanto dizendo da importância de não queimar e de usar alternativas, né, como também de como se faz para evitar, né, os incêndios ou evitar acidentes, né? Então essa é uma outra linha importante, que é a parte de educação ambiental, né? Essa parte da educação. E uma quarta ação do plano importante, que diz respeito à questão das alternativas ao uso do fogo. E aí a CEATER, junto com outras entidades, vai estar trabalhando firmemente. Eles têm uma proposta de implantar 1.000 roçados comunitários sustentáveis esse ano, né? Porque o pequeno agricultor, ele tem um preconceito de considerar que a alternativa ao fogo é cara e demorada. Isso é um preconceito mesmo ou é um fato? A CEATER está mostrando agora que tem alternativas que são baratas, que ele pode fazer lá na propriedade e pode evitar o mal maior, que é o fogo, a queimada, perder o controle sobre o incêndio, né? E vai estar produzindo de uma forma diferente, de uma forma mais sustentável, vai estar produzindo de uma forma melhor. E o retorno é rápido em relação... Demora um pouquinho, né? Porque geralmente você tem que formar, a leguminosa tem que crescer, tem que depois fazer o desbaste e tal, né? Demora um pouquinho, mas se ele começar agora, mesmo que ele tenha que queimar para fazer esse ano, né, o roçadinho dele, mas para o ano que vem ele já não vai precisar queimar mais, né? Então, é uma coisa que tem que ser difundida e tem que ser, porque é uma alternativa muito boa, né? E a participação das organizações não governamentais em relação a essa alternativa ao uso do fogo na agricultura? Existe junto com o governo? Tem várias entidades que estão trabalhando junto com o governo, podia citar duas aqui. O PESACRE, que tem uma experiência grande com o Proambiente, que é um programa fantástico que não usa fogo e que promove a questão dos serviços ambientais lá no Alto Acre. São 400 famílias envolvidas nesse programa, né? Isso é feito em parceria com o governo, eles tocam em parceria, o governo apoia, né? Tem também a Pachamama, né, que é aquele programa do fogo, né, do contra o fogo, né, que eles vêm trabalhando já há vários anos, né, formando os protocolos municipais, né, de combate ao fogo, de alternativas ao fogo. Então, tem um trabalho fantástico que essa entidade vem fazendo e também em parceria, lógico, ninguém faz nada sozinho, né, em parceria com o governo tem apoiado na medida das possibilidades. Você até tem uma interação forte com essa entidade, o IBAMA ano passado teve uma interação forte também. Enfim, e tem outras iniciativas também que agora não me recordo, mas que são iniciativas importantes da sociedade civil, né, de entidades não governamentais. A WWF tem ajudado muito também na discussão, eles têm uma experiência grande em outros estados, né? O IBAMA através do Preve Fogo, eu já estou falando de entidade governamental, né? Enfim, nós estamos agora, resumindo, né, num grande mutirão, num grande adjunto, né, contra as queimadas e em direção a promover alternativas sustentáveis. Secretário, nós vamos fazer um breve intervalo, mas voltamos em instantes para continuar essa discussão sobre meio ambiente. Ok. O Ideias da Aldeia volta em instantes.
Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando com o secretário de Meio Ambiente, Edgar de Deus. Secretário, antes de nós entrarmos nas discussões a respeito da semana, eu gostaria de continuar só um pouquinho falando a respeito das queimadas, perguntando a respeito das punições. O senhor não considera que seria justo e seria mais eficaz o governo mostrar assim, de forma mais direta as punições para que se realmente a pessoa, ao queimar, soubesse que poderia ter uma punição dali em imediato, de forma imediata? Então, nós sempre trabalhamos, né, nessa parte da fiscalização de forma rigorosa. Esse ano nós vamos intensificar esse rigor, né? A CEMEIA também vai estar junto, porque o maior contingente populacional está aqui em Rio Branco. Eles vão coordenar o trabalho aqui em Rio Branco. Nós vamos estar coordenando o trabalho em todo o estado do Acre e junto com o IBAMA, né, que também tem esse poder de polícia, pelotão florestal. E as multas que serão aplicadas, elas variam, por exemplo, na área urbana, para você ter uma ideia, de R$ 140 se for um pequeno dano, a R$ 5.000, né, que é a lei municipal. Se for na área rural, varia de R$ 1.000 a R$ 5.000 por hectare queimado. Então, se o produtor rural queima 5 hectares, 5 vezes 5, 25. Foi numa área de reserva legal, é 25 mil de multa, né? Então, nós vamos trabalhar intensamente e de forma rigorosa, não é que eu falei, com um monitoramento via satélite e também com sobrevoos, né? Porque sobrevoos você vai nas áreas críticas e você tem a resposta rápida na mesma hora, né? E a gente pode colocar o pessoal em campo. Então, nós vamos estar com um foco, uma lente muito especial esse ano para poder detectar. E quem estiver na ilegalidade, nós vamos estar aplicando os rigores da lei, não é? Porque aqueles que não estão entendendo, né, a gravidade do problema, a gente não tem outra alternativa a não ser usar esse instrumento, né? E nós estamos alertando, já falamos muito, né? Nós não temos mais o que conversar, porque já está conversado, né? Já está falado e nós vamos estar agindo rigorosamente. E uma coisa importante destacar, tá, porque nós falamos muito para o pessoal das cidades, é que na cidade é proibido queimar. Não pode fazer uma queimadinha de fundo de quintal, né? Não pode, é proibido. E essa questão também cultural, de que assim, não, porque final da tarde tem que ir lá fazer aquele foguinho. Então, mas é proibido, crime, não pode, é crime. Né? E a CEMEIA vai estar agindo rigorosamente, nós vamos estar apoiando onde houver necessidade, né? E na zona rural, só pode queimar dentro da lei, né? E nós estamos ainda discutindo o que é que a gente vai liberar para queimar esse ano. Se nós vamos liberar para queimar, e o que é que nós vamos liberar para queimar esse ano, né? Nós não queremos fazer uma coisa assim, tipo, vamos proibir as queimadas. A gente sabe que tem necessidade lá na pequena agricultura, na agricultura familiar, né? Mas nós temos que ter consciência de que o problema é grave, né? E a coisa pode ser pactuada. É esse o entendimento que a gente está tendo, né? Nós temos que pactuar com os trabalhadores lá na agricultura familiar e também os médios e grandes proprietários, né, a forma mais adequada, né, da gente fazer. E se não puder fazer, porque as condições climáticas estão intensas e alarmantes, como foi do ano passado, nós vamos ter que proibir e vamos fazer, né, o trabalho que tem que ser feito. Porque os dados não são muito favoráveis a ter um 2006 assim muito tranquilo, não. Todas as previsões até agora dos cientistas, né, de que nós vamos ter um verão muito rigoroso, talvez até pior do que do ano passado. E piora muito, porque nós já temos uma vulnerabilidade grande da floresta que foi queimada, né, que fica mais suscetível, né. Agora, hoje saiu uma notícia, né, não sei se você viu, em 2 ou 3 jornais, né, de que o CIPAM, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, ligado ao Exército e tudo mais, né, está dizendo que tem previsões de chuvas, né. Eu estou rezando e torcendo para que isso seja verdade, né? Mas a gente não pode, como é que se diz? Esmorecer nem ficar. Nós temos que estar alerta 24 horas nesse período agora, até passar o período de verão. Secretário, falando agora a respeito da Semana do Meio Ambiente, o que se discute nela, qual vai ser o foco de discussões estabelecido nessa 8ª Semana do Meio Ambiente? Então, nós já tivemos vários temas, né, durante esses 8 anos. Agora, esse ano, a gente está trabalhando com os quatro elementos, né, da natureza, né, ar,
água, Fogo. terra e fogo, né? E, lógico, com um enfoque mais especial para a questão das queimadas. Vamos dar um enfoque, está sendo dado um enfoque e tal. E a gente procurou trabalhar assim, motivando, né, os municípios, as associações, enfim, a sociedade, as escolas, a desenvolverem o tema em suas localidades, ou de trabalho, ou de estudo, não é? Então tem uma programação vastíssima que está acontecendo, né, nos diferentes locais do nosso estado. Inclusive os municípios têm programações próprias. Hoje, por exemplo, está acontecendo coisas interessantíssimas em Brasileia, Cis Brasil, Sena Madureira, Itaciolândia, Sena Madureira, né? Então todos os municípios têm a sua programação, né? Então está intensa a discussão. Agora, o mote principal que a gente colocou, além dos 4 elementos da natureza, a necessidade de preservar, não poluir e tudo mais, né, é que a nossa floresta, né, é a coisa do futuro. A floresta é o futuro. E a floresta tem um valor inestimável, né? A floresta tem um valor inestimável, né, e que deve ser usada com sabedoria, deve ser usada de forma sustentável, que a gente fala, né? Para a gente não perder essa floresta que é a nossa maior riqueza, nossa biodiversidade. Então, dentro desse mote, cada um está desenvolvendo seus trabalhos e tal. Especificamente aqui em Rio Branco, né, nós temos na segunda-feira um grande destaque, que é a inauguração do Viveiro da Floresta. Embora a gente ainda tenha 90% da floresta, nós temos 10% de áreas que já foram desmatadas para várias finalidades, agricultura, pecuária, etc, né? E o viveiro ele vem com uma previsão de produção de 4 milhões de mudas ano, né? Nós já vamos distribuir as 100 primeiras 1000 mudas agora na Semana do Meio Ambiente, e vai ter um grande evento na segunda-feira com a inauguração, por exemplo, do governador Jorge Viana, de vários parlamentares, de gente da sociedade civil, pessoas da sociedade civil, né? E, enfim, e a inauguração do viveiro na segunda-feira é uma das principais. A gente quis jogar a semana para cima, né? Nós vamos distribuir mudas, plantar mudas, né, de árvores, para que a gente possa estar trabalhando na perspectiva de construir esse desenvolvimento sustentável também onde nós temos as nossas áreas degradadas, né? Em relação à água, a preservação de rios e igarapés. Então, quando a gente sobe o Rio Acre, a gente vê como a cidade cuida mal do rio. É impressionante como a nossa postura em relação ao rio é de agressão, por um lado, e de omissão, por outro, né? Inclusive os meios de comunicação também entram nisso. A relação com o rio é uma relação ainda que precisa de uma nova construção, né? Essa semana também batalha esse tema. Um dos temas, né, quando você trata de floresta, quando você trata dos 4 elementos, né, a água é um dos elementos principais. Se não tiver água, não tem vida, né? O ano passado o tema foi água. O ano passado o tema foi água. O ano retrasado foi água, né? E é um tema que a gente vem tratando. Nós temos um programa estadual de conservação e recuperação de nascentes. Tem vários igarapés que estão, né, vários municípios que incluíram seus igarapés nesse programa, estão começando a trabalhar esses igarapés. Nós temos um igarapé que é o que a gente está tendo como modelo e que provavelmente que é o Fortaleza. A turma da CEATER está tocando um trabalho belíssimo lá, tem o Judia também. Então, e o Rio Acre, que hoje tem uma atenção especial, né, em função da importância dele. Corta vários municípios, ele cede água para a cidade de Rio Branco, né, água potável, enfim. Né, esse é um tema que tem sido a nossa preocupação. Criamos a Lei 1500, que regulamenta essa questão dos recursos hídricos no Estado. Temos hoje uma gerência dentro do IMAC que cuida dessa questão da... Enfim, existe toda uma política sendo executada hoje para essa questão dos recursos hídricos. E, mais recentemente, o Conselho Estadual de Meio Ambiente instalou a Câmara Técnica que vai cuidar especificamente dessa questão dos recursos hídricos, né, que está no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, várias providências foram tomadas, nós precisamos intensificar mais ainda, fazer mais ainda, mas tem vários programas hoje, né, do governo e alguns programas da sociedade que estão juntos, né, trabalhando na perspectiva de construir um processo de cuidar dos recursos hídricos, né, para que a gente possa ter uma água saudável, uma água boa e não acabar com a questão da água. Em relação à Semana do Meio Ambiente, eu gostaria de destacar também algumas atividades que vão ter, que são muito importantes. A atividade da terça-feira, que a TV Aldeia tem uma participação já há 3 anos, a atividade do dia 3, que é a parada ambiental. Então foi uma sacação super interessante, assim, num determinado momento, por exemplo, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde
E às 7 horas da noite, não é, a TV Aldeia transmite um filme. Esse ano é uma surpresa esse filme, né, que é um filme motivador, né, para discussão das questões ambientais. Esse ano vão tratar sobre gestão ambiental, né? E a ideia é que as pessoas parem, né, nas suas casas, onde tiver, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas, e façam, né, toda uma reflexão sobre a importância que tem da gente cuidar bem do meio ambiente para que a gente sempre possa ter um meio ambiente saudável. E eu queria até agradecer aqui, né, vocês entram em cadeia, né? O ano passado, por exemplo, várias emissoras retransmitiram, não nesses horários, mas retransmitiram o filme, né, que foi uma coisa boa, né? As outras emissoras também. É uma mobilização em função E uma grande desse mobilização, né? E isso é na terça-feira, né? Na quarta-feira, dia 7, vai ter uma homenagem aos que trabalharam no ano passado no combate às queimadas, né? E uma convocação por parte do governador para que esse ano eles estejam apostos e mobilizados, agradecendo pelo que eles fizeram no ano passado, e sejam alerta, né? E vai ser uma concentração lá na frente do Palácio, né, do Corpo de Bombeiro, o pessoal da polícia, da Pelotão Florestal, que ajudou muito, os prefeitos, a sociedade civil, várias associações que se envolveram diretamente, inclusive, a apagar o fogo, né, na zona rural, o Exército, que, né, ajudou muito. Enfim, citar nomes assim é complicado, porque a gente pode esquecer alguém, né? Mas todos aqueles que estiveram envolvidos no ano passado estão sendo convocados, né, pelo governo do Estado do Acre para que eles possam, esse ano, estarem alertas e ajudar. Então, atividade... E na sexta-feira, encerra a semana, dia 9, com atividades lúdicas no Parque da Maternidade, já agora um show bonito que vai acontecer lá na Concha Acústica, né, na sexta-feira, dia 9. Enfim, essa a programação, vamos dizer mais aqui. Tem uma programação toda extensa também da Prefeitura de Rio Branco, está lançando vários programas de lixo, programas relativos a recursos hídricos, né, aos igarapés e os rios que cortam aqui o município de Rio Branco. O Arthur tem trabalhado muito intensamente com a sua equipe. Ontem, aliás, na Blitz Ambiental, que foi a abertura da semana, foi o destaque, ganhou o prêmio em primeiro lugar, a turma da Prefeitura, né, da CEMEI, da Prefeitura como um todo, né, que fez ali na frente Acho que não foi no pronto-socorro, né? Pronto-socorro, né? Muito bonito a participação da Prefeitura. E dos outros também, né? Mas eles se destacaram porque eles vieram assim com toda a força. Inclusive, a CEMEI já começa a multar os moradores de Rio Branco que estão insistindo em queimar, fazer aquela queimazinha no final da tarde ali, já começa as multas com ou multa ou prestação de serviço à comunidade. Exatamente. É porque a CEMEI, Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Rio Branco, ficou responsável por cuidar de Rio Branco, né? E eles estão cuidando muito bem, com todo o carinho, e como é proibido queimar, então quem queimar vai levar uma multinha, né? Secretário, uma dúvida que sempre me ficou é por que essa divisão de secretaria de estadual e municipal? Já que meio ambiente nós somos uno mesmo, somos uma coisa só, por que a diferença? Não deveria haver um grande esforço? A gente trabalha junto, né? Nós temos trabalhado junto, feito um trabalho muito bom em conjunto. Mas tem coisas que são específicas, né, do município, que o município tem que cuidar. E a Secretaria Estadual, ela cuida do Estado como um todo, inclusive apoiando as secretarias municipais para que elas possam desempenhar os papéis específicos, né? Então tem atividades que são, por exemplo, licenciar um posto de lavagem, que é uma atividade ambiental. Pegando um exemplo, licenciar um posto de lavagem de carro. Não caberia ao Estado, né? Caberia... o município que está mais próximo. Licenciar uma marcenaria, né? Lá está num determinado bairro, num determinado local, né? Então, o órgão ambiental ele tem essa função de licenciar os grandes empreendimentos, né? E trabalhar com todo o Estado. Aonde não tem secretaria municipal, por exemplo, o Estado entra supletivamente, né? Como o IBAMA antes entrava supletivamente quando não tinha secretaria estadual, né? Quando não tinha o IMAC, por exemplo, né? Então, tem função. E todos eles fazem parte do SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, né? Que tem os seus conselhos, por exemplo, tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, pois em cada estado tem os conselhos estaduais, nós temos o nosso aqui, e cada município tem os seus CONDEMAS, os seus conselhos de defesa do meio ambiente do município, porque você tem questões específicas do município que têm que ser tratadas. Então, esse sistema foi instituído pela lei que criou a Política Nacional de Meio Ambiente, né? E a gente faz parte desse sistema.
Secretário, para finalizar a nossa... Que hoje tem a nossa querida Marina Silva coordenando tudo isso a nível nacional, né? E ela cuida da Amazônia, cuida do Acre, mas ao mesmo tempo tem que cuidar de todo o Brasil e tem feito uma política muito importante, tem feito um trabalho muito interessante, estruturante, transversal, né? Dentro do governo federal e também nos rebatimentos que se tem nos estados. Então eu só tenho que parabenizar, né, a ministra aqui, sem nenhum tipo de rasgação de seda, né? Porque o trabalho que a Marina tem feito no Ministério do Meio Ambiente é um trabalho que vai ficar para a história. É um trabalho estruturante e que tem tido um rebatimento da sociedade fantástico. Nesses 8 anos de governo da Floresta, só para finalizar o nosso bate-papo, a política ambiental estruturante que o senhor destacaria, qual seria? Eu tenho alguns pontos que eu acho que eu poderia estar destacando aqui. O primeiro deles foi o zoneamento ecológico e econômico. Fizemos a primeira fase, depois fizemos a segunda fase. Na primeira tiramos uma grande fotografia do Estado, uma fotografia bem alta, 1 para 1 milhão, pois agora na segunda fase estamos tirando uma fotografia 1 para 250 mil, para a gente poder o quê? Ver quais são as potencialidades e as restrições que nós temos de uso dos recursos naturais. O zoneamento nos indicou isso. Isso é base para o planejamento e para as ações, para usar a terra com sabedoria, como diz o zoneamento. Então, esse foi um dos principais programas da área ambiental. A partir do zoneamento, né, a gente desdobrou várias leis, por exemplo, a lei criou o Instituto de Terras, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do BID, a Lei de Recursos Hídricos. Aí eu podia listar o nosso Código Florestal Estadual, né? E aí outro destaque da nossa política ambiental. Nós, em 7 anos de governo, nós dobramos o número de unidades de conservação. Nós tínhamos 2.300.000, hoje nós temos 5.600.000, 2.600.000, hoje nós temos 5.300.000 hectares de áreas naturais, não, de unidades de conservação, ou de proteção integral, como foi o caso dos Chandles, que a gente criou recentemente, né, ou de uso sustentável, como foi o complexo lá das florestas públicas do Rio Gregório, 500.000 hectares de florestas públicas para uso sustentável. Então esse foi um outro destaque que eu poderia estar deixando aqui como realização do governo da Floresta, né? Além disso, todo o sistema que nós construímos de monitoramento por satélite da nossa floresta. Então, nós hoje temos uma informação que vai de 1988 até 2005, que a gente anualmente, né, a gente resgatou para trás e anualmente a gente foi, a partir de 99, monitorando todo o processo de uso da floresta, né, principalmente a parte do desmatamento, né? Então, hoje nós temos essa informação preciosa, que eu acho que poucos estados têm esse tipo de informação. Tudo isso dentro de um sistema informatizado, né, através do computador, dos programas de computador, que possibilitou a gente ter esse tipo de informação fundamental também para a gente poder fazer os trabalhos de controle, o licenciamento da propriedade, né, o monitoramento e a fiscalização. Então hoje nós temos esse instrumento que nós não tínhamos até 4 anos atrás, até 3 anos atrás. Hoje nós temos um instrumento fantástico que faz parte da nossa política. Além disso, o IMAC, ele criou a gerência de recursos hídricos, além da lei e da gerência de recursos hídricos, que hoje tem uma proposta, um programa, uma política para recursos hídricos que nós não tínhamos, né? Isso é uma coisa de 2004 para cá. Um outro ponto que eu poderia estar destacando também foi a descentralização do IMAC para o interior. Quando nós entramos em 99, só tinha sede, Rio Branco, né? Hoje nós temos 5 núcleos no interior. Nós temos núcleo em Cruzeiro do Sul, núcleo em Feijó, núcleo em Tarauacá, em Sena Madureira e em Brasileia, nas regionais. Então nós estamos, aos poucos, né, dando condições para que esses núcleos atuem, contratando técnicos, para a gente poder permear, para a gente poder capilarizar a política ambiental para os municípios também, para as regionais, para os municípios. Então, tem outros avanços que eu poderia dizer também. Hoje nós temos uma página, né, na internet, na página do governo. Se você for lá e aplicar meio ambiente, você abre lá o CEIAM, Sistema Estadual de Informações Ambientais, que nós não tínhamos até 3 anos atrás. Então ali estão todas as informações ambientais. É um site que está em construção ainda, né, e que tem a internet, quer dizer, aquelas informações que a gente disponibiliza para a sociedade. Nós temos recebido, tem um livro de visitas lá. Aliás, quem quiser entra no nosso site, depois vai no livro de visitas, de todas as partes do mundo e do Brasil, né? As pessoas entram no site conhecendo o Acre, as pessoas aqui do Acre. E nós temos o intranet. Nós estamos hoje, que esse é outro um avanço na área ambiental, nós estamos finalizando um programa de informatização
dos processos, né, de licenciamento, monitoramento e fiscalização, né? Então, uma coisa que a gente não tinha, né? Às vezes precisava procurar uma informação, era um desespero, né, para poder encontrar ou sistematizar as informações, né? Criamos também uma gerência de monitoramento da qualidade ambiental, que é o que faz a síntese, né, de todos os procedimentos que a gente tem do ponto de vista das principais ações nossas, que é o licenciamento ambiental, monitoramento e fiscalização. Então, para lá vão as informações, lá se faz a síntese, né? Quantas áreas foram desmatadas, quantas áreas têm planos de manejo, quantas áreas, enfim, e como é que é isso, onde é que está se extraindo areia, né? Se chove, não chove, como é que está o acompanhamento das questões climáticas, né? Tem soltado boletins periódicos sobre as questões climáticas. Então, foram avanços importantes que nesses 7 anos de gestão ambiental nós pudemos avançar, né, para ter um melhor controle do acesso aos recursos naturais do nosso estado e dos processos também de impactantes, né, das atividades que são atividades normais, empresariais. Da normais. Secretaria. Uhum. Secretário, infelizmente nosso tempo já está para lá de estourado. Queria agradecer a sua entrevista aqui no Ideias da Aldeia. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram, a gente podia estar continuando essa conversa, que é muito boa, né? E estamos à disposição para, sempre que houver necessidade de estar aqui, e queremos fazer um convite especial para que as pessoas façam a sua parte, participem da Semana do Meio Ambiente, e temos a noção clara de que se cada cidadão não fizer a sua parte, a gente não vai melhorar o meio ambiente. Então, o governo tem o seu papel, né, e está procurando desenvolver da melhor forma possível, né, dentro das suas condições, mas a sociedade tem que colaborar. Porque se você não tomar uma atitude de não jogar o lixo na rua, jogar o lixo no lugar certo, estou citando isso como exemplo, né, a gente nunca vai melhorar o meio ambiente. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Depois dessa reflexão a respeito do meio ambiente, agradecemos a sua participação e a sua atenção e contamos com ela no próximo encontro. Obrigado e até lá. Olá,